Leiamos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ó bondoso Deus, nosso Pai Celeste, mais uma vez rogamos que nos concedas da tua graça, a graça que está em Cristo Jesus. Dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, viver à luz das tuas promessas. Dá-nos a graça de vivermos como verdadeiros filhos de Deus em Cristo Jesus. Oramos em nome dele, o amado nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. No domingo passado tivemos a oportunidade de considerar esse versículo 12, e por causa disso, nós resolvemos retomar mais uma vez, depois de 6 anos aproximadamente, este texto. Nós começamos lendo o verso 1, ou melhor, verso 9, quando o Senhor disse: portanto, vós orareis assim. Na verdade, todo esse texto, verso 9 até o final do verso 15, diz respeito àquilo que podemos dizer, o que se deve orar. Isso porque o Senhor já vinha falando aos seus discípulos neste sermão, que é um todo, os capítulos 5, 6 e 7, e já tinha falado para eles coisas que eles deveriam evitar. E esse aspecto aqui, de todo esse capítulo 6, tem a ver com a justiça do reino de Deus. Tem a ver com a justiça que excede a todo o entendimento. Então ele agora fala do conteúdo da oração. O que eles deveriam se preocupar em termos de orar? Isso porque num texto paralelo em Lucas, os discípulos haviam perguntado ao Senhor, dito ao Senhor: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Essa é a ideia. Então o Senhor está dizendo o conteúdo da oração. E falando de um modo genérico, nós podemos dizer que aqui nós temos em vista o que já foi ensinado. Não vamos tratar disso agora, porque ele começa dizendo portanto. Depois ele diz que a quem se deve orar, ou quem, melhor dizendo, deve orar. Não é qualquer pessoa, mas é vós. Portanto, vós orareis assim. E então vem o que se deve orar.
Ora, meus irmãos, devemos expressar ao Senhor Deus, estou falando de um modo genérico, o que Ele é e o que desejamos para Ele. Ou seja, segundo o verso 9, nós necessitamos de ter bem certo a identidade daquele que é objeto da nossa oração e, portanto, devemos ter todo o desejo, todo o empenho no sentido de honrá-lo. Isso nós encontramos nesse versículo 9. Ora, isso quer dizer que orar ao Senhor Deus, antes de tudo, é adorá-lo. Além disso, devemos nos achegar a Ele depois de homenageá-lo, assim dizendo, expressando diante dele as nossas necessidades pessoais, tais como subsistência diária, alimento, saúde, etc., porque ele diz o pão nosso de cada dia. Também devemos manter em ordem nossas relações para com ele e para com o próximo. Por isso ele diz no verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E por fim, pedimos a ele que nos preserve ou nos faça perseverar no seu caminho, quando expressamos a Ele a nossa fragilidade e o seu poder ao dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso por causa, evidentemente, das nossas próprias fraquezas e também por causa dos perigos que nos ameaçam constantemente. Portanto, olhando essa questão do que se deve orar, pensemos, meus irmãos, nesta noite, naquele que é o objeto das nossas orações. E o primeiro aspecto a quem devemos orar é exatamente segundo esse texto. E nós vamos nos deter na expressão Pai nosso que estais nos céus. Antes de tudo, essa expressão revela o sublime amor de Deus por nós que cremos. Vejam, foi o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, quem afirmou aos seus discípulos, vós orareis assim. O Senhor Jesus, portanto, autorizou seus discípulos a corajosamente, audaciosamente, no bom sentido, ousadamente, a chegar-se diante de Deus, chamando-o de Pai, Pai nosso. E quando eu digo que isso é uma questão de ousadia, eu me reporto ao próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 3, quando ele diz que por essa causa me ponho de joelho junto ao Pai. E ele fala antes de ousadia que dá, pela qual ele tem acesso a esse Deus grandioso. E alguém pode dizer, mas por que ousadia para dizer, chamar Deus de nosso Pai? Certamente sim, porque quem não o conhece faz como todos os brasileiros dizem, Deus é Pai de todos. Mas quem sabe quem Ele é, aqueles que de fato conhecem a sua identidade, ao falar desta maneira, com compreensão, com entendimento, sabem que têm que ser ousados, porque precisam dizer, em obediência ao Senhor Jesus, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Isso porque esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o universo, o Deus que enviou o seu Filho unigênito
não há outro. O Deus que, ao falar, segundo o Antigo Testamento, fazia com que as coisas tremessem e se desfizessem diante dele. O Deus que, como vamos ver, é santo. Esse Deus, é a esse Deus que o Senhor Jesus diz que nós devemos chegar a Ele dessa maneira. Portanto, fica evidente que nós, como pecadores que somos, temos que, de fato, em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, adentrar diante do trono da graça de forma ousada, porém confiante, chamando de Pai. Irmãos, ao pensarmos nas benditas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigidas aos seus discípulos, conforme foi lido aqui há pouco, quando depois da sua ressurreição, devemos sim prorromper com admiração, devemos prorromper com gratidão. Admiração porque somos pecadores, gratidão porque a graça foi abundante nos nossos corações, de tal maneira que nós agora, tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos dizer com toda a confiança, Abba, Pai. Irmãos, o que é que o Senhor falou? Eu releio, eu volto a expressar aquilo que nós acabamos de ler, porque o Senhor achegou-se a Maria Madalena dizendo: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Interessante, a ênfase, meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, são os apóstolos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Irmãos, eu sei que talvez vários dentre nós aqui temos tido experiências altamente negativas em relação ao nosso Pai. Eu sei que essas experiências do dia a dia, no contato, no relacionamento com homens como eu, falíveis, de alguma forma trouxe marcas que nos atrapalham, nos perturbam, de tal maneira que nós não podemos ser ajudados com a nossa paternidade, no sentido de nossa filiação, nosso relacionamento com os nossos pais naturais. Pelo contrário, difícil termos qualquer prazer, em alguns casos é assim mesmo, em dizer meu pai, ou papai. Por isso, essa expressão, se não for acompanhada, motivada, energizada pela ação do Espírito Santo, que leva o crente a dizer Abba, Pai, esta expressão não passará de meras palavras. No entanto, pensar que o Senhor disse: dize aos meus irmãos, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, a consciência disso deve nos elevar às alturas do gozo e da alegria, conforme vimos pela manhã, de tal maneira que deveríamos prorromper como o apóstolo João, dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato ele diz: somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece,
porquanto não o conheceu a ele mesmo. Por isso João prossegue dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Meus irmãos, que privilégio dizer a Deus, Pai nosso. Que privilégio. A Bíblia é muito enfática quando diz que aqueles que foram feitos filhos de Deus, como haveremos de ver daqui a pouco, esses são privilegiados. Esses são os amados. Esses são os santos que há na terra. Esses são aqueles que pertencem à família de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses são aqueles cujo favor de Deus, a graça de Deus está sobre eles, de maneira que eles são para Deus como a menina dos olhos de Deus, de maneira que nada pode separar aqueles que são dele, do Senhor, foram feitos filhos de Deus, do seu amor que está em Cristo Jesus. São pessoas admiráveis, são pessoas que o Senhor Deus tem todo o seu prazer, porque eles estão em Cristo, unidos a Cristo, pertencem a Cristo, eles confiam em Cristo, sabem que são filhos de Deus por causa de Cristo. São os amados. Quando orarmos, convém, portanto, achegarmos-nos a Deus com essa certeza do seu amor paternal, porque nós estamos diante de um Pai glorioso, cujo amor é igualmente glorioso. Quando você ora, como é que você faz? Você chama Deus de como? Esse Pai Celeste é Deus. Ao invés de chamá-lo Deus, chame-o Pai Nosso. Por quê? Porque nenhum filho olha para seu pai, se sabe que é filho e sabe que o pai é seu pai, e o chama de forma nervosa, de forma descuidada, de forma que não reconheça confiadamente que seu pai é seu pai. Isso é tão certo que o Senhor Deus, mesmo no Antigo Testamento, Ele querendo que nós compreendamos, entendamos o seu amor para conosco como sendo um amor paternal, um amor de coração, cheio de misericórdia, porque amor e misericórdia são quase sinônimos, dependendo, a única diferença é o objeto desse amor. Ele diz assim, pela boca de Moisés: assim como o Pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. Como o Pai. Que figura! Em segundo lugar, nessa expressão, Pai nosso que estás nos céus, temos certamente a doutrina da adoção. Ninguém é filho de Deus de forma natural. É evidente que todos os homens, sim, podem ser chamados cuidadosamente de filhos de Deus, no sentido de geração. Deus, o Criador,
criou todos os homens. Mas, nesse sentido que estamos vendo, ninguém é filho de Deus. Mas, quando o Senhor Deus quis salvar os seus eleitos, aqueles que Ele amou na eternidade, quando nenhum deles existia, Ele os amou, Ele os predestinou para serem seus filhos adotivos. Lá em Efésios, no capítulo 1, fica claro isso, meus irmãos, e eu peço que vocês, por gentileza, abram suas respectivas Bíblias e vejam que Paulo diz, no verso 3 do capítulo 1 de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4 ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Somos, portanto, os filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por isso mesmo que o apóstolo João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz que todos quantos creem neles foram feitos filhos de Deus. Então aí temos a doutrina da adoção. Quando orarmos, estejamos, portanto, certos de que nossa adoção em Cristo é uma realidade. Mas alguém diria: puxa, então é filho de outra categoria? Num sentido, sim. Mas que privilégio é ser filho adotivo do Senhor Deus. Eu nunca encontrei um pensamento que possa substituir até hoje o que eu vou mostrar para vocês. Os filhos naturais, eles são preciosos. Muito preciosos. Mas nenhum deles foi escolhido. Os pais não sabiam nem quem que viria. Os pais ficam aguardando 9 meses pelo avanço da ciência, da tecnologia. No 4º mês já se pode saber o sexo com bastante segurança, mas não sabe, tem que esperar 9 meses até que vem o filho ou a filha, mas não é o escolhido. No entanto, os filhos adotivos, todos eles foram escolhidos. O Senhor os escolheu. O Senhor olhou para eles na eternidade quando eles não existiam. O Senhor sabia que eles iam dar problemas e problemas. Iam ser difíceis e muito difíceis, iam ser pecadores, iam ser pessoas contrárias a eles, rebeldes contra ele, iam ser desobedientes por natureza contra eles, iam ser pessoas que iam ter prazer no pecado, portanto, pessoas contrárias ao Senhor Deus, mas Ele amou essas pessoas, Ele fez com que essas pessoas se achegassem a eles por intermédio de Cristo Jesus. De que maneira? Escolhendo-os para serem
filhos adotivos, de maneira que eles são tão amados quanto o Filho natural de Deus é amado, a saber, o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor mesmo diz lá em João 17 que tinha todo prazer em que os seus que foram chamados por Ele para junto dele soubesse o amor que Deus tem por eles, que é o mesmo amor que Deus tem pelo Filho desde toda a eternidade, de maneira que não há nenhuma dificuldade em ser filhos adotivos de Deus, pelo contrário, é uma bênção, é um privilégio muito grande, e nós deveríamos prorromper, mais uma vez digo, em gozo, em alegria, porque somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, esta expressão aponta para a santidade ímpar de Deus, nosso Pai. Vejam, irmãos, que o Senhor Jesus diz que nós devemos orar dizendo: Pai nosso, é nosso Pai. Mas onde Ele está? Nos céus. Ele não está na terra, Ele não é nosso igual. Ele está nos céus. Isso é significativo, isso é mais importante, porque diferença faz no sentido de que Ele é santo. Quando o Senhor Jesus fala de reino de Deus, fala do reino dos céus, fala dos céus, sempre está em vista a santidade de Deus. Nesse sentido, ainda que eu possa parecer contraditório com o que já falei há pouco, nosso Deus é sim nosso Pai amoroso, mas não é nosso igual, nosso companheiro em que nós podemos caminhar ombro a ombro com Ele. Não, Ele é santo. E Ele ama a santidade. Ele é justo. Por isso, quando orarmos, confiadamente, dizendo Pai nosso, temos que dizer em seguida que estás aonde? Nos céus. Estamos aqui, somos pecadores, portanto, devemos nos colocar de joelhos diante dele, porque ele é Deus. Portanto, ele deve ser temido. É isso que eu disse, temido. Aliás, há um paralelo com o que é natural, que deve ser também assim. Todo filho deve temer seu pai. Eu repito, todo filho deve temer seu pai. Como é isso? Vocês creem, concordam, que um filho deve levantar a voz para o seu pai? Vocês acham que um filho deve falar asperamente a seu pai? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz assim: não repreenda seu pai, mas fala com ele como filho. 1 Timóteo capítulo 5. O próprio Senhor, lá em Malaquias, ele diz assim, para repreender o povo desobediente: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, todo
filho deve temer seu pai. Em que sentido? No sentido de olhar para seu pai e vê-lo como uma autoridade, no sentido de olhar para seu pai e ver que não é o seu igual, no sentido de olhar para seu pai e não vê-lo como uma coisa, como qualquer pessoa, como um cara. Não, é meu pai. Me achego a ele, sinto o cheiro dele, sinto o abraço dele, mas jamais devo desrespeitá-lo. Pelo contrário, devo sim temê-lo, porque isto é agradável ao Senhor Deus. Portanto, quando nós nos achegarmos diante do trono da graça, devemos estar certos de que Ele é nosso Pai Celeste, mas não o chamemos de papaizinho, de papai queridinho ou coisa parecida, como principalmente os neopentecostais gostam de fazer, porque Ele é santo, porque nem o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Pelo contrário, ao chegar-se a Ele, disse: Pai justo, Pai santo, e de joelhos diante dele: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então este é o terceiro elemento desta expressão, desta oração, que diz respeito à santidade de Deus nosso Pai. Em quarto lugar, esta expressão também aponta para um Deus todo-poderoso. Onde Ele está? Nos céus. Isto é maravilhoso. Ele está nos céus, Ele domina sobre tudo, Ele é o soberano, Ele é o exaltado. Ninguém pode dizer: por que fizeste isso? Quando Ele ordena algo no sentido do seu decreto, não há quem possa mudar isso. Quando Ele disse a Nabucodonosor que ele deveria comer capim como animal, que ele deveria se arrastar como animal, Nabucodonosor teve que passar pela experiência para dizer que Deus é o Altíssimo, o Deus de Daniel é o Altíssimo, que domina sobre tudo e sobre todos. Portanto, todos os moradores da terra devem se curvar diante desse Deus. Ele é nosso Pai Celeste, portanto, Ele tem todo domínio, Ele é o Senhor soberano, ninguém pode detê-lo, não há quem possa detê-lo. Vejamos, meus irmãos, não pensemos que esse vírus da AIDS não tenha nada a ver com ele. Tem sim, isso significa juízo divino. Não pensemos que essas coisas que têm acontecido nos nossos dias, Ele está a parte disso, fora disso, de hipótese alguma. Do céu Ele ordena tudo, nenhum passarinho cai sem o seu consentimento, de maneira que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, porque Ele é o soberano Deus. De maneira que quando o Senhor Jesus caminhava nesse mundo, estava certo de que Deus era seu Pai Celeste e dominava sobre tudo, de maneira que Ele pôde dizer a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Semelhantemente, os apóstolos disseram em oração ao soberano Deus, que disse por boca de Davi, nosso pai: porque se enfurecem os gentios e os reis da terra se levantam contra o seu ungido, porque verdadeiramente se levantaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, Pilatos, com Herodes e as autoridades de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai Celeste. Portanto, nós devemos estar lembrados de que nada, absolutamente nada, poderá nos desfazer, nos separar do seu amor, porque Ele é soberano e Ele resolveu nos amar, nos chamar para si, de maneira que Ele há de completar essa obra até o final, em Cristo Jesus, quando estaremos para sempre com Ele. Amém. Como é que nós nos achegamos diante desse Deus? Ô irmãos,
É uma pena que nós que temos a Bíblia, professamos a fé em Cristo, tantas vezes vivemos não como filhos, mas como mendigos. Com o pires estendido, pedindo ajuda do mundo. Pedindo ajuda do mundo, tantas e tantas vezes. E Deus é nosso Pai Celeste. Por último, essa expressão também deve nos encher de esperança pelos céus, porque são a habitação de Deus. Pai nosso, que estás nos céus. Ele está na sua habitação. Qual é o pai que não deseja estar com seu filho? Qual é o pai que, amando o seu filho, não evita todos os esforços para ter e manter comunhão com ele, o filho? Irmãos, quando nós oramos desta maneira, segundo o conteúdo dado a nós pelo Senhor Jesus, nós devemos nos encher de esperança de que breve estaremos com esse Deus. E por quê? Qual é a garantia disso? O Senhor Jesus diz: vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele sabe, ou sabia, melhor dizendo, que quando ele foi enviado, foi exatamente para reunir os seus filhos, como a galinha o faz com os seus filhotes. De maneira que o Senhor Jesus está reunindo o seu povo, a fim de levar o seu povo para a habitação que o Senhor Deus preparou, porque é seu Pai Celeste, é o seu Pai que quer ter comunhão com Ele. De maneira que nós, os crentes, nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores deles, como ele é de Cristo. E mais especificamente em Filipenses capítulo 3, quando ele diz que nós não devemos olhar para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz, porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Com isso dizendo, meus irmãos, que nós haveremos de estar com o Senhor Deus, o Pai, em Cristo Jesus, para todo sempre. Vocês percebem a riqueza desta oração? Diante de tudo isso, quando orarmos, façamos com admiração, de fato, que grande amor nos tem concedido o Pai. Façamos com gratidão a nossa oração, porque que presente, que grande graça, abundante graça o Senhor derramou sobre nós. Favor de Deus para quem não merecia nenhum benefício da sua parte, pelo contrário, merecia o inferno, merecia a condenação eterna.
mas Ele amou. Oremos com temor reverente, oremos com confiança, por uma simples razão. Porque aprove a Ele nos fazer seus filhos. Portanto, conhecendo eles, não façamos como alguns filhos naturais, que, por serem filhos, entram, por exemplo, no escritório do pai, vê tudo arrumadinho, desarruma, faz o que não deve. Pelo contrário, saibamos que tudo nos foi dado, mas porque Ele é nosso Deus, é nosso Pai, rendamo-lhe sempre gratidão. Quando orarmos, antes de tudo, nos acheguemos a Ele dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E cheio de gratidão, desejemos o que todo filho que tem sensatez deseja para seu pai: que ele seja honrado. Por isso é que a continuação é essa: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Baixemos nossas frontes nesse instante. Jesus de Nazaré, segundo a Bíblia apresenta, você já sabe, por experiência, o que significa o pecado aos olhos de Deus. Se você sabe disso e teme a Deus, lembre como você deve se achegar a Ele em oração. Tema-o, mas confie plenamente que por causa da obra expiatória do Senhor Jesus, que veio este mundo para declarar aqueles que o Senhor Deus amou na eternidade, revelar o Pai, e sem ter vergonha deles, dizer: aos meus irmãos declararei o teu nome, render-te-ei graças no meio da congregação. No seu coração, peça ao Senhor Deus, você que crê, que tire toda e qualquer barreira para que você possa usufruir desta relação tão significativa. Por causa do Senhor Jesus, por causa dele, que você possa, de fato, confiar no Senhor. Peço que haja quietude, que as crianças fiquem quietas, atentas ao que estamos fazendo.